Olá, devs. Vamos continuar aí, né? O canal da PinDev. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos pegar o gancho aí, né, do primeiro vídeo e continuar aí hoje falando um pouco mais de Quarkus, ok? Beleza, pessoal, então colocando aqui, né, nosso fundo. Beleza. Então, pessoal, como eu falei, a gente vai pegar o gancho aí do último vídeo, porque a gente brincou ali com o REST, né, o JSON, lá no retorno do nosso endpoint, aí o Jackson para formatar, né, para fazer parse e tal. Na verdade, né, pessoal, o que a gente fez mesmo foi só o que a gente chama de serializar. A gente pegou o objeto, serializou, ele era um objeto, digamos assim, em memória, né? E aí transformamos ele num JSON, que seria, vamos imaginar assim, um arquivo texto, né? Um texto. E trafegamos isso via aí a nossa API. Então, quem acessa ali a API vai usar ali o HTTP e vai retornar esse texto, que foi o objeto Java, um objeto Java nosso que foi serializado, né, para um JSON. A gente não fez o inverso, né? Para o teste a gente vai precisar fazer o inverso. Então seria interessante a gente, esse segundo vídeo, tratar isso aí e ver como é que eu poderia ser aí feito essa parte. Também aproveitar para apresentar aí alguns endpoints especiais do Quarkus e também o DevUI, né? Ou seja, utilitários que o Quarkus já traz para você poder monitorar e acompanhar dados de uma forma mais fácil aí, né, do seu projeto, informações do seu projeto, extensões, objetos, né, que o Quarkus usa ali, carrega para o seu projeto funcionar e tal. Então vamos dar uma olhada nisso aí. Bom, para a parte da refatoração, então, eu separei o conceito pessoa, né? Se você lembrar lá do primeiro vídeo, eu criei aquele registro de pessoa, né, para a gente poder trabalhar com o JSON. Então eu separei esse conceito, porque ele ficava dentro da classe GridResource. Então separei esse conceito, vai ter 3 novos arquivos ali, que vai ser o pessoa, que é a própria entidade aí, né, o objeto pessoa. Aí vai ter um service para poder criar esse objeto para a gente e retornar ele, né, que vai ser um objeto aí, no caso para nós aqui, um objeto único na aplicação. E o pessoa resource, né, que é o controller aí que controla o recurso pessoa para ser acessado via API. Os alterados são o GridResource, que é basicamente voltar ao que ele era antes. O Object Mapper, que eu só alterei ali por causa do teste, eu utilizei lá o mesmo recurso, que é para criar ele como usando o padrão Builder, tá? Que ali eu usei a criação do objeto com new. E o teste, né? O arquivo de teste. Então aí, só para ver a estrutura, basicamente o que você vai ver de novo na estrutura são esses 3 arquivos, tá? Eu vou deixar o link, tá, do projeto no GitHub. Então você tem como pegar o projeto aí e baixar para estar olhando. Beleza, pessoal, então a parte de teste. O Quarkus, ele tem um modo de teste contínuo, né, que você sobe, ele fica ali
em execução eterna ali até que você pare, né? Ele fica ali em execução eterna. Você mexe lá no teste, salvou, parecido lá com o Live Reload quando você sobe a aplicação, só que aqui exclusivo para o teste. Então você altera o seu teste, quando salvou, ele já reexecuta o teste e mostra se passou ou não. Então, para colocar o Quarkus em teste contínuo, você precisa usar o Maven aí para fazer um Quarkus 2.teste, tá? Ou usando a CLI, que é o meu caso aqui, basta dar o comando Quarkus teste. Beleza? Então, primeiro a gente vai ver isso aqui, né? A parte de teste contínuo. Para a gente ver isso aí, primeiro vamos aqui no editor, né, mostrar aqui, ó, esse cara aqui voltou a ser o que era antes, lá no início do projeto, quando foi criado. Então, ele só retorna um texto plano, né, produz ali texto plano, não é mais JSON, e aquele texto que ele tinha lá, Hello from Quarkus REST. Beleza. Então, aquele recorde que eu havia criado aqui, eu coloquei ele no novo arquivo que eu mostrei lá naquela árvore, né? Aqui. Basicamente, ele só veio para cá, tá vendo? Recorde pessoa. E aí os mesmos atributos, nome, CPF, nascimento e criação. Então foi criado esse resource aqui para a pessoa, tá? Observa que o endpoint agora aqui é pessoa. Então, por ser o endpoint pessoa, vou produzir um application JSON, retornar o que? Pessoa. Então vai ficar assim bem, fica mais intuitivo aqui, né, pessoal? Acessar o endpoint pessoa e vou receber ali a pessoa. Claro que a gente está falando aqui de uma forma bem simplificada, tá? De como que a coisa funciona de fato, assim, num projeto maior, né? Aqui é bem simplificado. Então, observa também que aqui, ó, na linha 4, eu estou injetando o service, aquele pessoa service que eu falei lá. Que basicamente, aqui, a gente tem o service, né, que vai ser responsável aqui, né, uma classe que é um bin, tá, um CDI bin, aqui no caso, vai ser responsável por criar a pessoa, e ela vai ser um objeto estático e, digamos assim, imutável. Então, uma vez que a aplicação está rodando de pé, esse método aqui, getPessoa, vai retornar sempre a mesma pessoa, beleza? Então aí, o Object Mapper, como eu falei, eu fiz as alterações aqui só para não fazer mais aquilo que eu fiz aqui, né? Criando com o new, eu fiz aí o padrão builder dele, no Jackson você tem essa classe aqui, ó, JSON Mapper, que implementa o padrão builder. Então você pode criar o seu mapper com esse padrão. Então achei mais interessante usar ele aqui, porque lá no teste eu também precisei utilizar e vou mostrar lá para vocês por quê. Então vamos para o teste. Então olha aqui o teste, eu deixei os dois testes na mesma classe. Ele está testando lá aquele resource da pessoa, né? Vou até renomear aqui para ficar mais inteligível, né? Pessoa endpoint. Tá, aí, bom, não precisa ter esse ajustado aqui. Teste pessoa endpoint. Vou deixar ele aqui mesmo, tá? Mas qual que seria o legal? É criar lá o arquivo pessoa resource teste e colocar este método aqui lá dentro. Esse cara aqui, né, dentro desse arquivo. Observa que aí você tem que usar aqui Quarkus teste, né,
para ele entender lá no modo de tudo que o Quarkus faz aí, né? Entende lá que está em modo contínuo de teste, né? Que você está rodando o teste e, enfim, você precisa usar essa anotação aqui, beleza? E aí cada método tem a anotação teste que você for criando aí dos testes dessa classe. Então aqui eu tô, digamos que isso é um teste geral aqui, né, da aplicação. Talvez eu poderia até colocar aqui, né, assim, é bom você sempre cria um teste para cada unidade de código do seu projeto, tá? Por isso que a gente chama de teste unitário. Mas vamos fazer o seguinte, vamos falar que esse cara aqui agora vai ser vou botar aqui, Application Resource Test. Application Resources Test, que são os resources da minha aplicação. Tá. Então, pessoal, tá aqui o teste do hello. Os testes aqui de API no Quarkus usa o REST Assure, tá? Então ele funciona dessa forma aqui. Você precisa chamar este método aqui, tá? E aí você vai encadeando aqui os métodos, tá vendo? Quando houver um get, né? Dado que quando houver um get no /hello, então se tiver um status code de 200, eu vou verificar o body dessa requisição e se lá estiver hello from Quarkus REST, ele passa no teste. Tá vendo? Is tem que ser esse texto aqui. Foi diferente, ele não passa no teste. Então o que estava acontecendo logo quando a gente terminou o vídeo anterior? Isso aqui, esse hello estava retornando aquele JSON, né? Então esse teste aqui não passava. E o de baixo aí, o teste pessoa que eu coloquei, não existia. Então, só para vocês verem como é que era lá, que acontecia, eu vou botar aqui pessoa, porque é o que vai retornar o JSON como ficou no nosso vídeo anterior. E eu vou desativar esse teste aqui, para ficar só um teste rodando. Beleza? Então eu vou subir lá, Quarkus teste, para ficar em modo de teste contínuo. Aí já deu ali uma exceção, tá vendo? E tá aí, falhou. Por que falhou? Porque response body ele doesn't match, né? Ou seja, ele não corresponde ao que era esperado, né? Ou seja, esperado o que? Hello from Quarkus REST. E o que veio? Veio lá, ó, o JSON, né? Como a gente havia escrito lá no nosso endpoint. Então esse teste aqui estava falhando, precisava ser ajustado. Como é que ajustou? Aí eu fiz essas refatorações que eu mostrei aí, né? Separando o conceito pessoa, criando o resource. Aí eu deixei este método aqui para testar só o hello. Vou voltar ele aqui, ó, e vou lá para o teste contínuo. Agora ele está passando. Voltei ele para o hello. Você vê que o primeiro aqui falhou. Aí o segundo aqui, ó, que ele rodou, ele já passou. Todos os testes passaram. Então só tem um teste, ó. Um teste pass. Ok? Que agora ele deu o match, né? Correspondeu.
Então eu vou voltar com esse cara aqui e vamos à explicação. Bom, aqui, ao invés de olhar se o body corresponde, o que eu precisei fazer? Né? Eu coloquei que o content type tem que ser JSON, né? Ou seja, este endpoint tem que retornar um JSON, obrigatoriamente, né? Que foi o assunto do nosso primeiro vídeo. Se não retornar aqui um JSON, ele já vai falhar logo de cara, tá, pessoal? Então, mas aqui eu já sei que o pessoa, eu coloquei ele lá retornando o JSON, que é aquele JSON do nosso vídeo anterior. Então, se o status code for 200, eu vou extrair o response, tá, dessa requisição. E aí, o que eu vou fazer com esse response, né? Primeiro, eu configuro o builder, né, aquele JSON mapper que eu falei lá, eu vou criar o mapper, assim como é feito lá no nosso singleton. Isso daqui eu tirei lá do singleton, tá? Vou explicar porque não dá pra gente utilizar aqui, apesar de eu estar colocando ele aqui no configure. A gente pode testar para ver o que vai dar, né? Porque aquele pessoa estando lá no JSON, eu tenho problemas aqui na hora de deserializar, beleza? Bom, deixar ele aí assim. Então eu tenho aqui um objeto pessoa, que eu chamei de pessoa teste, e aqui eu vou fazer a deserialização, né? E aí é aqui que a coisa mudou um pouco de figura, porque quando eu serializei não houve problema nenhum, né? Ele mostrou lá, acho que ainda está até aqui, ó, criação, ele mostrou aqui aquele data e hora, tá vendo? Até com o time zone, né? Agora, quando eu vou deserializar, ou seja, eu vou ler esse JSON e transformar aqui no meu, fazer o parse, né? Transformar no meu objeto pessoa, aí o Jackson deu um problema. Tá? Por quê? Porque ele tem um probleminha com a API nova do Java Time. Lá no Java 1.8, né, saiu a nova API do Java Time, aonde a gente tem aqueles novos recursos lá, o local date time. E aí na deserialização aqui, o Jackson tem uns probleminhas com essa API, que foi o que eu usei. Então isso deu problema no teste também. Então eu precisei usar o builder para adicionar esse módulo aqui, ó, que é o Java Time Module. Ou seja, esse cara aqui eu precisei adicionar, né? Ele está vinculado aí, tá vendo? A JSR 310, que é digamos assim, a especificação, né? Então, para contornar, eles criaram esse módulo. Aí eu tenho que adicionar isso no mapper para ele saber deserializar quando eu uso a API Java Time. Senão tem problema no teste. Então aqui, aí eu faço o read e tenho o meu objeto pessoa, aonde eu posso então sim validar o teste, né? Se essa pessoa condiz com o que eu esperaria que viesse aqui. No caso, eu deixei esse objeto aqui, lembra que eu mostrei aqui? Ele é um objeto único na aplicação, tá? Então, o que a API REST me retornou, que é esse mesmo objeto aqui, lá eu pego esse JSON que ela me retornou e transformo em um objeto Java de novo, ou seja, deserializo. Aí para a gente poder fazer aqui o match, né? Então aqui, aquele objeto que está lá no service, que foi o retornado pela API, eu vou deserializar aqui agora, criar um novo objeto Java e vou fazer o match. Se eles forem iguais, beleza, passa no teste. Ok? Então, vou salvar. Vamos lá ver o teste. Ó, já passou, tá vendo? Então tem dois testes aqui agora e ele passou nos dois.
Se eu vier aqui, pessoal, e tirar esse módulo daqui, ó, tirar esse módulo, ó, já deu problema, deu caca, tá vendo? Justamente porque ele não consegue fazer o parse. E aí quando ele está comparando lá, quando eu faço aquele compare, ele está comparando o objeto Java que eu falei que está criado lá. Observe que aqui ele está mostrando o toString, né, o padrão toString do record, que eu comentei no primeiro vídeo. E está comparando isso com o quê? Com o nulo, né? Ele não conseguiu fazer parse por causa daquele módulo lá. Então, precisamos utilizar aquilo ali, porque na deserialização, quando tem Java Time, a API Java Time, não vai rolar. Então, acrescenta aqui o Java Time. Aí aqui ele volta a passar, beleza? E esse cara aqui, ó, se eu vier aqui no Object Mapper, vou colocar ele de volta aqui, ó, para ele mostrar lá o nome pessoa, né, para ele incluir no JSON o nome da classe. Então vou salvar aqui. Aí, ó, já deu caca de novo também. Ele não conseguiu fazer o parse, né? Mesmo eu colocando aqui no teste, no Object Mapper, na hora de fazer o deserialização aqui, ele não gostou muito de ter ali o nome da classe no JSON. Então, assim, o comum mesmo, pessoal, é que o objeto seja só ali entre chaves e os atributos dele. Afinal de contas, quando eu acessar o endpoint pessoa, né, logicamente eu quero obter ali esse objeto pessoa. Se é um JSON, então objeto pessoa, eu não preciso ter o nome lá, né? Então aqui, quando ele está deserializando, ele também não gostou muito ali quando eu pego essa string aqui e vem lá o pessoa, tá? Eu poderia contornar de outra forma, tá? Mas o melhor mesmo é a gente... isso aqui foi só para a gente brincar com JSON, né? Mas se a gente descarta isso aqui, lá no Object Mapper também, tá? Não precisamos disso aí. Fica mais coerente você trabalhar só, no máximo aqui, indentando o JSON, né? Pode deixar ele indentado, ok? Mostrar o nome da classe não vai fazer muita diferença aqui. E no caso aqui ele vai até atrapalhar, né? Na hora que a gente está testando. Então, pessoal, tirando isso daí, se eu for lá para o teste, já está passando de novo, né? Voltou ao normal. Ok, então o teste é isso daí, né? No mais, não tem muito mais o que a gente colocar aqui, pessoal. Então, bom, voltando lá para a apresentação, essa aqui é a opção que necessita de uma ideia compatível, tá? Que é lá na hora que está rodando os testes, ou quando você está no modo de dev. Eu vou colocar aqui no modo de dev de novo. Aqui, ó. Dev. Aí vai subir minha aplicação. Eu posso também testar por aqui, ou seja, o teste contínuo é legal para você estar desenvolvendo o teste, que ele fica ali sempre te mostrando os resultados. Aconteceu um problema aí. Vamos ver que problema é esse. Lá está. Compilation failure. Deu um erro de compilação. Test compile failed. Application resources test. Ah, tá. É porque eu mudei o nome da classe ali.
Tá, vamos parar aqui. E quando eu subo a aplicação toda, ele roda esse cara aqui também, que é o teste de integração. Tem esse cara aqui. Tá, e esse teste de integração aqui, ele vai usar lá aquele cara que eu mudei o nome dele lá sem refatorar, né, digamos assim. Então eu não fiz o refactor, ele ficou aqui um erro, tá vendo? Então vamos corrigir aqui, ó, para ele pegar aqui o application resource test, que é o cara que existe. Isso aí. Tá. Aí agora não vai dar mais o erro de compilação. Vou fechar aqui. Então vou chamar de novo aqui. A máquina está um pouquinho pesada aqui de coisas rodando. Mas beleza, tá aí. Então aqui, se eu quiser que rode o teste aqui, né, no modo de desenvolvimento, porque agora eu posso já vir aqui e chamar o endpoint, né, por exemplo. Deixa eu chamar aqui o hello. Né? Tá lá o hello, o pessoa. Tá lá o pessoa. Beleza. Rodando. Aí eu quero rodar o teste. Você pode vir aqui no terminal. A opção R, tá vendo aqui, ó? Resume testing. Ou seja, eu chamo aqui o teste aqui, ó. Então aí, pessoal, você vê aqui que ele executou os dois testes, né? Aqui em modo de desenvolvimento. E se você coloca a opção H, ó, aí ele abre o help, tá vendo? Do modo teste aqui no terminal. Isso aqui é bem interessante, né? Porque você pode chamar aqui várias features aqui do modo de desenvolvimento, né? Rodar todos os testes, rodar somente os testes que estão falhando, né? A opção F aqui, ó. Aí, assim, pausar os testes, enfim, essa opção X que eu falei lá, né, da IDE, se tiver uma IDE configurada, lá no site do Quarkus você pode ir para a parte de configurando IDE, tá? Não vou estar com ela aqui na mão aqui agora para mostrar, mas é fácil de encontrar, é só você colocar lá configure IDE. Quando a gente entrar aqui no modo de application também você vai dar para ver esse link. Mas VS Code, Eclipse, IntelliJ vai ter esse plugin que você pode configurar na IDE, e aí você pode fazer tudo pelo plugin na IDE, né? Adiciona extensão, remove extensão, sobe o Quarkus em modo de debug para você debugar código, né? Enfim. No meu caso aqui não se aplica porque como eu estou mais aqui mais old school aqui, né? Só no terminal, e então aqui eu tenho o método de depuração são outros, tá? Bom, aí tem a opção aqui, né, que eu vou falar agora, legais aqui, mais legais, digamos assim, que é o W e o D. O W aqui, quando você está executando, ele vai abrir o browser na sua aplicação. Como aqui é uma API REST, não tem lá o home, né, digamos assim, ele vai abrir no welcome do DevUI. Então vou botar W aqui, ó. Aí foi para o navegador, já automaticamente abriu lá o welcome do DevUI. O que nós temos aqui? A aplicação, né, aquela aplicação que eu gerei lá. Quais são as extensões que eu selecionei, né, documentação para eu acessar a documentação. Aqui é que eu falei, ó, set up your IDE.
Então aqui você pode ir clicando aqui, ele mostra lá, né, como é que você seta, se você quiser trabalhar com as IDEs. Provavelmente, tá vendo aqui, ó, Visual Studio Code, Eclipse, Eclipse Che. Então assim, IDE, IntelliJ. Aí, por exemplo, VS Code. Aí tem lá a extensão para você poder colocar no VS Code e trabalhar com Quarkus dentro do VS Code. Beleza? Então, esse aqui é a opção W. Voltando para cá, vocês viram que lá tem um botão, né, Dev UI, um botãozão azul. Aqui eu posso apertar o D e ir direto para lá, para o Dev UI. Então D, em vez de ir lá na Congratulations aqui e clicar aqui, eu posso ir direto na opção D, no terminal, ele já vem para o Dev UI. O que é o Dev UI? É uma coisa muito legal do Quarkus, que ele abre esse ambiente aqui para o Dev, né, para você literalmente explorar aí, né, tudo que tem aí no Quarkus e tudo que você está utilizando no Quarkus, né? Por exemplo, aqui as extensões, ó. Aqui o core, né, do CDI, aqui a parte do REST e do Vertex e do Mutiny, que a nossa extensão lá, né, Quarkus REST, usa tudo isso aqui, beleza? Aqui o Quarkus REST Jackson. Observe que quando eu passo o mouse aqui, ó, tem um livrinho aqui. Isso aqui vai direto para o guide, né? Então, por exemplo, vou ver aqui a extensão aqui, ó, REST. Deixa eu ver o guide. Você clica aqui, ele já abre um guide lá pro como você desenvolve o REST no Quarkus, ó. Beleza? Então, assim, muito bom essa utilidade aqui. A mesma coisa aqui, ó, pro Jackson também. Quarkus REST Jackson tem o guide aqui. Beleza? Então aqui você também vê a parte de configurações. Configuração é tudo que vai lá no Application Properties. Então aqui tudo que você tem de possibilidades de configurar no seu Application Properties está aqui do Quarkus, ó. Trocentas opções aqui, né, de configuração que você pode fazer. Quando você configura aqui, ele já entra lá no Properties automaticamente, né? Por exemplo, ó, Quarkus Analytics Disable. Vamos fazer um teste aqui. Se eu for lá, não, aqui, Disable, eu vou aqui no mostrar para vocês o Properties, Application Properties, meu aqui, ó, vazio, tá vendo? Não tem nada. Vamos voltar aqui, vou só mexer aqui nesse Analytics Disable, vou falar que é Disable. Ó, marquei a opção, tá vendo? Ele deu aqui que foi Updated. Aí vou voltar lá no meu Properties e vou atualizar. Olha lá, ele já colocou no meu Properties, tá vendo? Disable True. Então eu posso gerenciar as minhas propriedades de aplicação por aqui, né? Por esse Dev UI. Muito legal mesmo. Endpoints, né? Os endpoints aqui também, ó. Em vez de estar usando lá o curl, ou se você não quer usar o Postman, Insomnia, essas coisas, você pode usar o próprio Dev UI. Aqui o meu endpoint pessoa, ele faz um get, produz um application JSON, né? Do jeito que a gente configurou. Então deixa eu ver esse objeto pessoa. Clico aqui, tá lá o JSON no navegador aí mostrando, né, o retorno. Mesma coisa com o hello, ó. Tá aqui o hello from Quarkus REST. E aí tem esses adicionais aqui que são utilitários, né? Eu tenho um overview do CDI do Quarkus aqui no QArch, tá vendo? Esse endpoint também ele já
ele sobe esse endpoint no dev mode pra gente. Então, ó, eu clicando aqui, eu tenho lá, ó, 63 beans, 64 foram removidos, 4 observers, interceptors não tem, né? E aí os escopos, né, de cada que eu posso ter aí nos meus objetos, de cada um deles. Também bacana. Isso aqui eu posso também acessar lá pelo terminal, né? Posso mostrar isso lá também. E aí, ó, a parte de contínuos testes. Eu fiquei olhando lá no terminal, você pode olhar aqui também. Pode acompanhar aqui, ó. Você cria um teste lá, ele vai aparecer aqui. Eu tenho aqui o pessoa e o hello. Você pode mandar dar um stop aqui ou rodar tudo. Ou rodar somente os que apareceram com falha, tá vendo? Igual a gente fez lá igual a gente mostra lá no terminal também, aqui é a mesma coisa. E Dev Services, que é uma coisa assim realmente fantástica, que é o seguinte: se você inclui na sua aplicação uma extensão que você precisa, por exemplo, de um banco de dados. Então o Quarkus, ele só de você incluir essa extensão lá e colocar no seu código, né, que você vai salvar, persistir alguma coisa no banco, o Quarkus ele já vai baixar uma imagem de container, vai subir esse container automaticamente e você vai poder persistir nesse banco de dados e retornar informações desse banco de dados de forma totalmente transparente. Isso é Dev Service e tem vários tipos de Dev Service, muito, muito, muito legal. Parte de métricas, aí assim, também bem interessante, que você pode incluir métricas aí para sua API, tá? Aqui você pode dar uma sondada nessa parte aqui também. O README é o README do projeto, ele mostra aqui o README também, ó, é o nosso arquivo lá. E nossas dependências aí, aqui é aquele, né, verdadeiro emaranhado de dependências. Então assim, o vermelhinho é o root, ou seja, onde está o nosso projeto, ó. Tá aqui o nosso projeto. Aí você vê que o nosso projeto a gente usa lá o Quarkus REST, Quarkus REST Jackson. Então tá vendo ali, ó? Não sei se dá para ver daí, mas ele tá apontando lá Quarkus REST, REST Jackson. E dali para frente ele vai fazendo aí, né? Tendo todas essas dependências aí do Quarkus. Deixa eu tentar até achar aqui a dependência lá do Java, do módulo do datetime para o Quarkus REST Jackson poder fazer aquele passe do datetime. Ver se eu consigo encontrar ele aqui. Aqui, ó, Jackson Data Bind. Aí filtrou, tá vendo? Deixa eu ver, tá aqui, ó. Jackson Data Type JSR 310. Né? Esse aqui é a dependência do Jackson que ele inclui lá para a gente poder usar aquele módulo, né? Para tratar as questões da API do Java Time. Esse cara aqui. Então, ó, galera, bacana demais isso aqui, DevUI, para você explorar o seu projeto, né? Então aí, continuando, esse aqui eu já falei, né, da parte das IDEs. Além disso, você tem as outras opções, né? Você quer restartar, forçar para ele restartar lá na aplicação, né? E desativar o reload, ativar o reload, mudar o log level, né? Por exemplo, se eu quiser aqui, chamei aqui o help de novo, então ele tem ali, ó, toggle log levels, tá info no meu caso, né? Então se eu usar a opção J aqui,
Aí, ó, log level to debug. Então agora, quando eu chamar aqui se tiver algum problema, tal, ele vai estar mais verboso, né? Vai mostrar mais coisa aqui. Beleza? Voltando para cá. E aí aquela parte dos que eu mostrei lá, né, dos endpoints, também é interessante, porque eu posso usar aqui também, e se eu quiser fazer uns filtros, fica bem interessante. Por exemplo, vou chamar aqui só os beans. Então aí é tudo quanto é bean que o Quarkus subiu, né, para rodar a aplicação. Que ele instanciou, alguns foram removidos, né, aquela coisa que eu mostrei lá na DevUI. Então aqui eu posso também filtrar, por exemplo, eu vou lá no arc beans, eu quero só o bean class br com the bean dev, ou seja, só os beans que eu criei na minha aplicação, né? Então se eu dou um enter aqui, ó, a gente está vendo aqui, ó, aí tem lá o Object Mapper Configuration que eu criei, né? Tem também o Pessoa Service, que foi aquele service que eu criei lá com Application Scoped. Os resources, tá vendo? Pessoa Resource, Grid Resource. Então você pode monitorar aqui a sua aplicação também por aqui. Então essa é a ideia aqui desses endpoints opcionais, né? Você pode também ver lá os observers. Vamos ver lá pelo DevUI aqui, endpoints, observers. Ó, aí ele traz aqui, ó. Aí, porra, você pode tentar filtrar aqui, né? Mas lá também é interessante que já tem aqueles filtros no próprio endpoint que você pode fazer por lá. Aqui ele só vai direto na chamada que chama tudo, né? Beleza? Então, pessoal, caminhando para o final aqui. Se você gostou aí da nossa parte 2 aí do vídeo do Quarkus REST Jackson, aí você tem a opção, né, de se inscrever, a opção de dar o like, ou de ativar as notificações e de deixar o seu comentário, beleza? Então é isso aí, pessoal, foi um prazer novamente estar falando aí, programação, Linux, terminal, Shell e afins. Fique com Deus e até a próxima.